o título da minha palestra, né, foi colocado como a integração entre os três níveis do Legislativo Nacional, o nível federal, né, da União, o nível estadual e Distrito Federal e o nível municipal. Menos do que uma palestra formal, com grandes conhecimentos, coisas assim, a ideia é mais despertar vocês para a dificuldade que é, no Brasil, você trabalhar com o poder legislativo. Né? Nós somos um poder muito próprio, muito variado, 50 e tantos mil políticos estão espalhados nas várias casas legislativas do Brasil, e a gente sabe que a dificuldade maior é você conseguir um trabalho realmente integrado, no sentido de que as legislações produzidas por Estado, União e município conversem entre si de uma maneira saudável, né? Não competindo, não destruindo um ao outro, mas complementando e fazendo com isso que o cidadão, o objetivo final do Poder Legislativo, que é o bem-estar do cidadão, seja realmente promovido nesses três níveis, né? É difícil, né? É muito difícil. O sistema brasileiro, da política brasileira, é considerado muito complicado pelo próprio cidadão, às vezes pelos próprios políticos. Né? Nós temos muitos partidos políticos, né? Os interesses são muito pulverizados. Nós temos experiência no Senado de apoio ao desenvolvimento do Poder Legislativo em Guiné-Bissau, por intermédio do programa Interleges, né, que é mantido pelo Instituto Legislativo Brasileiro, numa cooperação internacional, né, solicitada na época pelos Estados Unidos e pelos ingleses, para que a gente agisse na África para ajudar a desenvolver para a nossa proximidade cultural com os países de língua portuguesa. Guiné-Bissau tem 39 partidos políticos. Isso é um país de 1.800.000 habitantes, fisicamente o tamanho de Sergipe, mais ou menos, o menor dos nossos estados, né? E tem 39 partidos políticos e consegue trabalhar. Deu trabalho para organizar a atividade legislativa lá. Né? Quando nós fizemos a primeira missão, o que seria o Legislativo Nacional lá é unicameral, com 100 deputados, e a gente descobriu que dos 100 deputados, 50 eram analfabetos. Não analfabetos funcionais, analfabetos mesmo. É um retrato bem próximo da população que você tem na África, né, em alguns países africanos. E esses 39 partidos políticos, vários deles, a maioria deles com algum nível de representação dentro do parlamento, não sabiam como funcionava a política, não sabiam como funcionava o poder legislativo. Nós encontramos vários deputados que ficaram surpresos ao descobrir que poderiam votar favoravelmente a um projeto apresentado por um deputado de outro partido. Eles achavam que, pelo fato de serem partidos diferentes, eles tinham obrigação de rejeitar sempre. Né? Não existiam comissões, não existia essa estruturação interna de você ter comissões temáticas. Isso num parlamento nacional, num país que tem profundas carências carências econômicas e carências políticas, né, que necessita realmente de organização, de promoção da democracia para fazer funcionar. O Brasil é muito complicado, as eleições são muito complicadas, né? A gente não entende direito como é que vota num e aparece outro lá depois. A eleição mexicana, além da regra nacional, envolve regras de comunidades indígenas. O México tem uma base indígena muito forte, né, tradicional, e essas regras das comunidades são respeitadas. Então, em vez de ter uma regra geral de eleição, você tem no México mais ou menos umas 50 regras diferentes, né, com várias das comunidades indígenas com regras próprias. Tem lugar lá onde, por exemplo, as mulheres não podem se candidatar, porque tradicionalmente naquela comunidade o papel da mulher não envolvia atividade política, né? Então, mais complicado que isso, né? Você imagina a situação de um tribunal eleitoral tendo que agir nesse tipo de espaço político. O Brasil é muito complicado porque são 3 níveis de legislação. Na China são 5.
Num país de mais de 1 bilhão de habitantes, 1,5 bilhão de habitantes, né? São 5 níveis de legislação que tem que conversar. E o país funciona. Então, os problemas que habitualmente se colocam como problemas da atividade política no Brasil não são problemas reais, são dados. É uma coisa que você tem que aprender a trabalhar, né? Não existe uma hierarquia entre os legislativos. A rigor, Câmara, Senado, assembleias, né? Câmara Distrital do DF e mais as câmaras de vereadores, tem, cada um dentro do seu âmbito, a mesma atividade, a mesma atribuição, né? No país inteiro. O que é hierarquizado não são os políticos, nem são as casas legislativas, mas é hierarquizado a legislação que a gente produz, né? Isso realmente é uma coisa complicada, mas a Constituição estabelece muito bem esses espaços políticos no nível federal, no nível estadual e um pouco menos no nível municipal, né? Você tem o artigo 22 da Constituição Federal, que estabelece as competências privativas da União. Então, direito civil, comercial, desapropriações, requisições, água, energia, informática, serviços postais, sistema monetário, todas as coisas que realmente afetam o nível nacional. Por outro lado, no artigo 24, você tem a competência dos estados, né? Compete à União, aos estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, orçamento, juntas de comércio. Concorrentemente não significa destruir a concorrência, significa, na realidade, complementar, né? Significa trabalhar em conjunto, trabalhar sobre os mesmos temas, né? Na definição do Poder Legislativo Municipal, a coisa fica um pouco mais aberta ainda. Compete aos municípios, aí é o primeiro item, legislar sobre assuntos de interesse local. Qual é o assunto que não é de interesse local? Né? A vida real do Brasil não acontece na União, nem acontece nos estados, acontece dentro do município, acontece no dia a dia do cidadão, no relacionamento dele com o vereador, no relacionamento dele com o prefeito. Né? É o nível mais profundo, vamos dizer assim, de atividade. Nós trabalhamos muito tempo aqui dentro do Senado Federal nesse trabalho de desenvolvimento da atividade legislativa do Brasil todo, através, principalmente, já falei, do programa Interleges, né? A gente fica bastante surpreso à medida que a gente avançou nesse programa Interleges. Ele começou por volta de 1998 e vem até hoje, né? Apesar de bastante reduzido em função de decisões internas de alguns presidentes do Senado, mas nós já trabalhamos há muito tempo com isso aí, e a gente, andando pelo Brasil inteiro, tanto nos estados quanto nos municípios, nós descobrimos coisas bastante estranhas, né, dentro dessa atividade legislativa. Nós descobrimos câmaras de vereadores que não tinham regimento, nunca tiveram regimento, né? Câmaras de vereadores que funcionavam com o regimento de outra Câmara de Vereadores, né? Esse trabalho inicial, principalmente agora, início de mandato dos senhores vereadores, né? Estamos com 4 meses, 4 ou 3 meses, na maioria dos casos, esse trabalho inicial de arrumação da casa é fundamental, né? Tem uma necessidade muito forte de entendimento da separação entre os poderes. Isso é uma coisa que também a gente notou que no Brasil todo é muito confuso, né? Para os próprios políticos, quais são as atribuições dele, né? Separação entre o poder executivo e legislativo, principalmente. O judiciário já, por ser muito corporativo e não existe judiciário municipal, né? Ele tem já uma estrutura definida que as pessoas enxergam, mas a confusão entre executivo e legislativo é muito forte. Várias câmaras de vereadores trabalham dentro das prefeituras. Em vários locais não existe nem registro próprio de CGC dessas câmaras de vereadores, eles trabalham como uma parte da prefeitura. E isso é um problema sério
que se reflete no dia a dia, quando você tem, principalmente, algum tipo de atrito entre executivo e legislativo. Nós temos vários casos que a gente conhece no Brasil de câmaras de vereadores que foram despejadas pelo prefeito, né? Câmaras de vereadores que, ao não votar determinada regra que o prefeito queria, ou ao não aprovar as contas da prefeitura, sofreram retaliações, né? Você não ter uma estrutura própria é uma questão complicada e te deixa muito exposto nessa relação com o executivo. Eu ouvi uma vez de um vereador, numa cidade do interior de Minas, a seguinte expressão, né? Ele se queixando que não estava se recebendo o dinheiro regular de manutenção da Câmara, né? Estava recebendo só uma parte, e uma queixa geral, né? E a gente perguntou para ele, nessa visita, por que você não faz essa queixa formalmente no judiciário, né? Porque é uma obrigação essa transferência, essa sustentação da atividade legislativa. E aí ele saiu com uma frase que nos deixou bastante surpresos, né? Eu vou brigar com o cara que paga o meu salário? O Poder Executivo não paga o salário dos vereadores, né? Não é assim que a coisa funciona. Nós encontramos câmaras de vereadores onde eles estavam proibidos de realmente examinar a peça orçamentária municipal. E isso inscrito, inclusive, no regimento da própria Câmara, né? De que a peça orçamentária era recebida e era aprovada, ponto. Quer dizer, não se debatia, não se discutia prioridades, não se estabelecia um relacionamento saudável entre legislativo e executivo. Quando a gente falou, né, para eles, olha, claramente isso aqui é inconstitucional, até pela própria origem do Poder Legislativo, como uma espécie de controle, né, e que surgiu originalmente por questões de orçamento, controle de gastos do que nós chamamos hoje de Poder Executivo, né, eles ficaram bastante surpresos. Foi uma revolução na cidade eles entenderem que eles podiam interferir e deviam interferir, faz parte da atribuição natural no político municipal, né? Então, de fato, estamos falando de um poder que não sabe, de uma maneira geral, né, generalizada, melhor dizendo, não sabe das suas atribuições, não sabe das suas competências, não sabe da sua força, né, estabelecida na Constituição Federal, não sabe dos seus espaços aí dentro, né? Então, existe uma necessidade muito grande de estruturação da atividade legislativa em vários municípios brasileiros que ainda estão muito atrasados com isso aí. E quando a gente fala de estruturação da atividade, a gente fala basicamente de absorção de determinadas tecnologias, né? Entendendo tecnologia aqui como maneiras de fazer. A Câmara, as câmaras municipais e as próprias assembleias estaduais, né, têm que desenvolver determinadas funções que são necessárias para um bom funcionamento do Poder Legislativo. A questão de informação, organização da informação internamente, né? Há 20 anos atrás, a maioria das câmaras de vereadores não tinham sequer bibliotecas. Não tinham sequer bibliotecas, né? Não tinha um arquivo. Então, tinha vereador que dizia, olha, eu já votei essa lei 4 ou 5 vezes, o negócio está sempre voltando, né, para plenário. Então, existem determinadas tecnologias, determinadas maneiras de se fazer que são necessárias. Nas áreas de informação, de comunicação, né? Uma Câmara que não se comunica, ou que se comunica mal com o seu público, é um problema sério, né? Basicamente, a atividade legislativa é uma atividade de comunicação, estabelecer regras e essas regras serem bem comunicadas. E, ao estabelecer essa regra, o respeitar a realidade social e a realidade política e econômica do município. E isso é uma troca de informações, né, entre um lado e o outro, é uma comunicação de necessidades entre um lado e o outro. Existem tecnologias legislativas, provavelmente ditas, né? Ou seja, maneiras de se trabalhar, dividir as câmaras de vereadores em comissões temáticas, né?
ainda que a gente saiba que várias câmaras são bastante pequenas e que não há aparentemente estrutura suficiente para ter essa divisão, na realidade você tem que dividir os assuntos. Quando você está trabalhando com a questão de educação, você tem que pensar de forma integrada em toda a legislação de educação, não apenas naquela coisa específica que você está discutindo naquele momento. E essa é a principal função dessa criação de comissões, né? E o rito interno de como funciona a votação, as decisões, até o envio, né, da peça legislativa para a sanção do prefeito, do governador, né, no nosso caso, do presidente da República, né, com todas as dificuldades que a gente conhece a respeito disso aí. Também existe, todas as câmaras de vereadores têm uma estrutura administrativa, então tem que existir uma tecnologia de gestão de pessoas, de tecnologia de gestão de recursos, né? Formas de se fazer que vão muito além de respeitar a lei de licitações ou coisas assim, né? Outra questão importante é que existe uma necessidade muito forte de que os legislativos subnacionais se mantenham razoavelmente atualizados a respeito do que está acontecendo nos legislativos das outras esferas. Na pior das hipóteses, a mais óbvia, orçamento, né? O orçamento federal envolve uma grande quantidade de interesses de municípios e de estados. E tem que ser acompanhado do que está acontecendo lá dentro. Além desses orçamentos, no caso da União, você tem várias reformas que estão em andamento que têm impacto direto na vida dos estados e municípios, né? Uma reforma administrativa que está estabelecendo, ou pode estabelecer, né, novas definições sobre o funcionalismo público, sobre contratos, sobre o funcionamento, né, dessa administração pública, que afeta a Câmara de Vereadores como entidade administrativa, né, ou as próprias assembleias municipais. Você tem uma nova lei de licitações, acabou de sair agora, dia 1º de abril, né, curiosamente, a Lei 14.133, de 2021, que estabelece ritos novos de licitação, algumas modificações importantes, algumas oportunidades de você atualizar as contratações, né, bastante interessantes. E isso tem que ser acompanhado, né? A nova lei saiu e a repercussão na imprensa ou mesmo nas áreas especializadas foi muito pequena, né? Dá para medir pela quantidade de comentários que você tem na internet a respeito disso aí. Muita gente, inclusive, não percebeu que a lei foi promulgada, né? Ainda está discutindo, o grosso do Brasil ainda está discutindo como se a lei tivesse parada no Senado e na Câmara ou tivesse aguardando a sanção, que demorou bastante, né? A lei foi votada no Senado e na Câmara em torno de dezembro e só agora, dia 1º de abril, que foi sancionado. Você tem uma reforma tributária que é também em andamento, que é uma coisa essencial. Por quê? Estamos falando da divisão dos recursos. As duas formas da reforma tributária que estão circulando, uma na Câmara, outra no Senado, envolve uma simplificação na quantidade de tributos e, muito provavelmente, numa fusão de tributos. Essa fusão é complicada porque hoje a gente sabe que tem determinados tributos que são nacionais, outros tributos são estaduais, outros tributos são tipicamente municipais. ISS tipicamente municipal, CMS tipicamente estadual, né? Mas você pode ter um imposto único no estilo europeu que depois vai exigir esse racha, essa divisão dos valores entre os vários entes federados, né, estados e municípios. E as pessoas podem ter, eventualmente, perdas nisso aí. Então, a reforma tributária é essencial e tem que ser acompanhada por deputados estaduais e por vereadores, não só por uma questão de cidadania, como também a eventual necessidade posterior de você fazer ajustes na legislação municipal ou na legislação do Estado para essa coisa caminhar juntas, né?
toda a questão do desenvolvimento econômico passa por esse ajuste das legislações, dos 3 níveis de legislação. Tem muito pouco a se fazer em termos de desenvolvimento econômico, por exemplo, na questão de pequenas e médias empresas, no nível federal. Isso está muito bem resolvido na legislação. Hoje, o que emperra o desenvolvimento da pequena e média empresa, que é tipicamente a maior contratadora, a maior geradora de emprego e renda, é a falta de algumas, melhor dizendo, a existência de algumas barreiras que só podem ser removidas no nível municipal. Para você montar um boteco, né, para sobreviver nesse tempo de crise, oferecer comida, cerveja, né, para os seus amigos ali e cobrar, você tem que ter, às vezes, registro de imóveis que não estão disponíveis, né? Então, dentro, por exemplo, de uma favela do Rio de Janeiro, tem pouca titulação das pessoas, né? Titulação de terras dessas pessoas. Então, eles não podem promover negócios formais, né? E, com isso, gerar mais empregos e gerar, inclusive, arrecadação de tributos, porque a legislação de posse de terras não está resolvida, não está bem resolvida ali dentro. E a legislação de construção de empresa exige que ele tenha uma propriedade definitiva sobre o espaço onde ele está atuando, ou aluguel, né? E nas favelas você não tem nenhum dos dois casos. Então, existe um espaço bastante amplo para que essas legislações resolvam efetivamente os problemas do cidadão médio, né? Do cidadão brasileiro. Até mesmo em legislação social, né? A gente vê uma promoção de legislação social muito forte no nível federal, mas pouca coisa no nível de estado e no nível de município. E é uma das áreas onde pode haver uma interferência maior, pode haver políticas determinadas, políticas de benefício, né, a esse cidadão. O máximo que está se fazendo é muito essa política de bolsas, né, de auxílio direto em dinheiro. No momento é óbvio que isso é necessário, mas você pode caminhar muito mais além do que isso em outras áreas da legislação social. Bom, Dados 2 minutos. quais são... Como? 2 minutos. Existe um espaço onde você pode aprender, né? E é importante que os políticos e os assessores conheçam esse espaço onde é possível você fazer esse aprendizado sobre o funcionamento do legislativo. Você tem desde as associações de vereadores, a Associação Brasileira de Câmaras Municipais, né? Esse programa Interleg do Senado Federal continua ativo e pode ajudar bastante. As escolas do Legislativo, né, capitaneadas pela ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas, né, tem sido essencial no Brasil inteiro nesse papel de formação de quadros políticos, formação de quadros administrativos, né, formação de quadros propriamente legislativos dentro da tecnologia legislativa, ou mesmo quadros de controle, né, no caso das escolas de contas. Futuramente, a própria Alesf tem a ideia de criar um instituto que possa permitir esse espaço de aprendizagem para câmaras de vereadores e para mesmo nos níveis federais e nos níveis de Estado e Distrito Federal, né? Nós estamos discutindo isso, e esse evento é uma espécie de inauguração, né, desse espaço, de como permitir que esse think tank, né, essa acumulação de conhecimento que a gente tem dentro das consultorias legislativas de orçamento e na advocacia do Senado possam ficar disponíveis também para vocês, né? Possibilidade, por exemplo, você imagina um quadro técnico altamente especializado, com
350, né, associados, onde a gente possa, por exemplo, formatar um curso, né, específico para determinada Câmara de Vereadores sobre um assunto de temas legislativos, né? Você vai encontrar já material muito bom na ABEL e nas outras escolas do Legislativo, de questões mais gerais. Mas, por exemplo, questão do meio ambiente. Você discute isso de que forma, né? Nós temos no Senado especialistas de meio ambiente de renome internacional. Então, são pessoas que poderiam ser disponibilizadas para apoiar o desenvolvimento de legislação de meio ambiente também em municípios e também nos estados, né? Então, a grande notícia é que para cada um dos problemas que você tem, né, dessa complicada estrutura legislativa brasileira, você tem soluções bastante simples e espaços que podem ser utilizados para que essas construções apareçam, né? Outras palestras que vão se seguir aqui são palestras exatamente sobre esses espaços, né? Essas maneiras de se atuar que podem beneficiar bastante vocês cidadãos, vocês vereadores, vocês deputados, né? As pessoas que estão envolvidas nessa atividade legislativa. Bom, acho que era isso, né? Era mais esse recado de que as dificuldades têm jeito, têm soluções possíveis, certo?